Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Bom dia aos irmãos que estão nos assistindo de casa. Sejam bem-vindos a mais um culto aqui da nossa igreja. E hoje um momento muito especial. Além de ser o dia da mesa do Senhor, nós também estamos iniciando uma nova série de mensagens. Checklist, definindo prioridades para uma vida produtiva. Estamos iniciando mais este ano. E depois de falar de uma série Futuro, nós precisamos pensar em como nós vamos seguir, planejar o nosso ano. O fato é que às vezes as pessoas na correria do dia a dia, no desgaste, nas inúmeras preocupações, elas começam a viver no piloto automático. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Clique, do Adam Sandler, já citei ele algumas vezes aqui, eu gosto muito de alguns filmes desse ator. E ele, num determinado momento, ele pega um controle remoto e ele vai passando a vida dele e ele chega numa determinada idade, ele construiu um enorme império com o seu escritório de arquitetura, mas ele não percebeu que os filhos cresceram e ele já se encontra no casamento da filha, não viu como ele fez, quando ele fez e tudo o que aconteceu. Ele se perdeu. Isso acontece muitas vezes porque nós não temos as nossas prioridades bem definidas. Quando nós vivemos apenas dia após dia, não pensamos, não planejamos, não definimos as nossas prioridades e os nossos objetivos. E como é importante no período que nós estamos vivendo, nós fazemos isso. Mas fazemos isso através da ótica da Palavra de Deus. O que a Palavra de Deus ela nos ensina? Quero fazer um desafio para você. Pega o seu celular. Se você quiser, eu tenho papel e caneta aqui também. Eu peço a ajuda da Laís e da Camila, se alguém quiser. Elas podem levar até você um papel e uma caneta. Mas se não, você pode usar o seu celular. Liste 6 objetivos para 2021. Ou até 6 objetivos, no mínimo 3 objetivos. Se você não está aí com o seu celular, não tem onde anotar, tem papel e caneta aqui também. 6 objetivos. Pode ser dos mais simples, como aqueles de começo de ano, que a gente faz, eu vou emagrecer, vou chegar no final do ano com 20 quilos a menos. O André olhou com um olhar para mim e disse assim, mais pastor, mais, precisa de mais. Eu percebi, meu irmão, no seu olhar, viu? Foi profundo. Ou então, algum outro objetivo muito mais ambicioso que você tem. Para falarmos sobre produtividade, fique com seus objetivos aí. Nós vamos definir o que é, então, prioridades. Prioridade é aquilo que está em primeiro lugar, que tem primazia, condição do que é primeiro em tempo e ordem. Vamos organizar agora os objetivos. Você listou aí alguns objetivos, seja com papel e caneta ou então através do celular. Olhe para essas perguntas. Qual a coisa mais importante na minha vida agora? Você pode colocar do lado uma atenção aí. Vocês que estão nos assistindo de casa, vocês podem fazer junto conosco também. E você vai pensar o que é a coisa mais importante da sua vida, vai fazer um círculo e vai colocar prioridade 1. E você vai linkar esses objetivos. Segundo, em qual eu gostaria de gastar mais tempo? Prioridade 2. Terceiro, em qual eu gostaria de gastar menos tempo? Prioridade 3. E você vai ligar os seus pontos aí, né? Provavelmente, talvez vai ficar semelhante a este quadro. Quando você pensa, alguns irmãos, alguns amigos, eles estão planejando casamento, outros, como eu, minha esposa, nossa filha está chegando, agora, daqui pouco tempo. Então existem aí muitos objetivos. Através dos objetivos, nós temos as prioridades.
Uma vez eu ouvi um pastor, confesso que eu não concordo com tudo que ele fala, mas nesse dia o que eu ouvi dele foi bem interessante. E ele diz o seguinte, o Ney Barreto, e ele diz, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Quando uma coisa que não é a coisa principal estiver ocupando o lugar destinado à coisa principal, esta coisa não principal tende a não permanecer por muito tempo, visto que ali não é o seu lugar. Por que é importante nós definirmos os nossos objetivos? Através dos nossos objetivos, as nossas prioridades. Porque se nós colocamos aquilo que não é prioridade no lugar daquilo que é principal, no lugar daquilo que é a prioridade, provavelmente no meio do caminho nós vamos nos perder. Sabe como que isso funciona no dia a dia? É quando você tem uma lista de tarefas. Você sabe o que é prioridade e é urgente. Isso precisa estar lá. E é importante. Prioridade importante. Mas, durante o dia aparecem muitas atividades que são urgentes. E aí nós passamos a trabalhar com aquilo que é prioridade e urgente. E sempre aparece uma coisa urgente, né, Olivar? Durante o dia. Mas a gente precisa ter clareza naquilo que é importante e naquilo que é prioritário. E nós fazemos isso quando nós alinhamos as nossas prioridades com os valores do reino de Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, entendemos os valores que ela nos ensina, aí sim nós podemos alinhar as nossas prioridades para uma vida produtiva. Pega o seu texto bíblico, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 24. Vocês que estão nos assistindo de casa, mantenham um texto bíblico próximo a vocês também. Mateus, capítulo 6, versículo 24 a 34. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Senhor, necessitamos da ação do Teu Santo Espírito, que fala aos nossos corações, ilumina as nossas mentes, para que possamos compreender a profundidade, a beleza dos ensinamentos em Tua Palavra. Que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Nós temos aqui uma parte do Sermão do Monte.
que Jesus ele iniciou lá no capítulo 5 aqui de Mateus. E aí nós temos no início do Sermão do Monte as bem-aventuranças. Logo em seguida, na segunda parte do Sermão do Monte, Jesus começa a tratar alguns pontos a respeito da lei. Ele começa dizendo como que ele não veio para deixar a lei, para revogar a lei, mas ele veio para que toda a lei fosse cumprida. E ele começa a trazer alguns ensinamentos a respeito da lei, a respeito do jejum, a respeito do amor ao próximo, a respeito das riquezas, a respeito do adultério e tantos outros assuntos. O Sermão do Monte, Jesus está ensinando a dinâmica do reino de Deus. Está anunciando o seu reino e ensinando como este reino funciona. Como que as coisas acontecem no reino de Deus. E por que esse texto, por que o Sermão do Monte ele é tão importante para as nossas vidas hoje? Porque através desses ensinamentos, através da dinâmica do reino de Deus, que nós podemos transformar os nossos objetivos em prioridades. Se você anotou, ou se você lembra dos seus objetivos, 3, 6, 5 objetivos, antes de você linkar eles como prioridades, você precisa passar eles pelos padrões do reino de Deus. E ver se aquilo que você colocou como objetivo e prioridade, ele está de acordo com a palavra de Deus. Porque ou fazemos isso, ou somos guiados e conduzidos pela dinâmica do reino, ou provavelmente o que vai definir as nossas prioridades é a dinâmica deste tempo. É a correria do dia a dia, é estar perdido, não saber o que fazer, definir as prioridades, o cansaço não só físico, mas um cansaço da alma, um cansaço do coração, o burnout, como nós vemos às vezes muitas pessoas aí entrando nessa crise de burnout, de esgotamento, completo esgotamento, porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, estão sendo conduzidas por valores deste tempo. E nós precisamos alinhar as nossas prioridades. Alinhar as nossas prioridades com os valores do reino de Deus. Para isso, nós devemos avaliar quem estamos servindo. Veja o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Servir aqui é uma palavra muito profunda. Servir aqui é ser um escravo. Ser um escravo é você estar sob um domínio. Ser um escravo é você estar sob o poder de alguém que vai determinar o que você tem que fazer, quando você tem que fazer, por que você tem que fazer. Isso não parte de você, porque você é um escravo, mas isso parte daquele Senhor que está sobre você. E aqui ele está dizendo, não tem como servir, ser escravo de Deus e ser escravo das riquezas. E aqui ele está usando a palavra mamon, uma espécie de um Deus, de uma riqueza que se opõe a Deus, de um padrão de busca e desejo por essas riquezas que se opõe aos valores de Deus. Estava ouvindo esse sermão muitas pessoas, a fala de Jesus, os ensinamentos de Jesus ali, mas tinha um grupo muito peculiar que eram os fariseus, homens entendidos da Escritura, homens entendidos da lei, doutores, mas que se entregaram a esta corrupção,
E eles diziam, William Barclay, ele gosta de pegar alguns, através da história, da arqueologia bíblica e da história bíblica, alguns ditados populares da época de Jesus, e um desses entre os fariseus era que a riqueza do seu vizinho, que as riquezas do seu vizinho sejam tão caras para ti como é para ele. Que você dê tanto valor a isso quanto o seu vizinho. Não tem como. O que a Bíblia está dizendo é que não tem como nós sustentarmos a nossa vida com os pilares do reino de Deus e com o pilar do sistema deste mundo. Mas o que acontece muitas vezes é que, por conta do tempo que nós estamos vivendo, a espiritualidade se tornou algo bom. É interessante você conversar com as pessoas e você dizer: não, eu tenho uma espiritualidade, eu creio em Jesus, eu vou à igreja todos os domingos, eu leio a Bíblia. Isso, de certa forma, ou ter qualquer outra religião, isso as pessoas te olham com bons olhos. E quando as pessoas administram uma vida, um caminhar com Deus, apenas por alguns desses motivos, ou porque se acostumou a estar na igreja todos os domingos, mas o que dita as regras durante a semana, a postura, é o sistema deste mundo, é como este mundo vive. Não tem como servir a dois senhores. Ou não tem como você viver um discurso dualístico de dizer: olha, domingo eu vou à igreja, eu louvo o Senhor, eu escuto, mas durante a semana é a minha vida particular, é o meu trabalho, é lá na empresa que eu trabalho, é a minha família. Isso não tem nada a ver com a minha religião, ou isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Não tem como você viver dessa forma. O que Jesus está dizendo é que você não pode servir a dois senhores. E é tão interessante como que Jesus começa nesse versículo falando isso, e lá no finalzinho ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que Jesus está dizendo é: você precisa ser servo de um Senhor. E aí, quando nós olhamos para a nossa vida, esses são os pilares que precisam nos sustentar. O reino de Deus, os valores do reino de Deus, aquilo que a palavra de Deus, ela nos ensina. Sabe por que não tem como? Deixa eu exemplificar para vocês. O reino de Deus vai dizer: esteja contente. Vai falar sobre contentamento. Se alegre com o que você tem. Olhe para o que você tem, para o que Deus te deu, dia após dia, para o que Deus te acrescentou, e se alegre com isso. Claro que existe uma ambição positiva, no sentido de que eu quero dar para minha esposa, para os meus filhos, para minha casa, um sustento saudável. Eu quero ser uma pessoa generosa. Sim, existe um desejo de crescer que é lícito, mas o sistema deste mundo vai dizer que nunca é suficiente. Você nunca vai estar contente, você nunca vai estar satisfeito com o que você tem. Quando você compra um celular, na semana seguinte, no ano seguinte, tem outra marca e você quer ter aquilo. A sua casa, quando você olha, não dá mais, preciso de algo maior. Não existe fim, não existe o contentamento. O reino de Deus vai dizer para você: não esteja inquieto, tenha paz. O sistema deste mundo vai te dizer: não pare nunca, não descanse, não tenha paz. Enquanto você dorme, tem 500 chineses trabalhando lá, e quando você está acordado, tem 5.000. Então você não pode descansar, você não tem o direito de descansar. O mundo está caminhando em uma velocidade acelerada, e você tem que seguir, porque você vai ficar para trás. É isso que esse sistema, ele vai nos dizer. O reino de Deus vai nos dizer: seja generoso, compartilhe, doe. Este mundo vai te dizer: não reparta nada,
porque talvez vai fazer falta para você. Não entregue nada, não dê nada a ninguém, jamais. Você pode precisar disso. Por isso que o versículo está dizendo, você não pode ser conduzido por esses dois valores. Ou você vai servir um, ou você vai servir a outro. Como você tem definido as suas prioridades? Como você tem transformado os seus objetivos em prioridades? Através de qual pilar? Através de qual visão? O que tem conduzido os seus dias? Os valores do reino de Deus ou o sistema deste mundo? Precisamos alinhar os nossos propósitos com aquilo que é os valores do reino de Deus para a nossa vida, e podemos fazer isso devemos avaliar o nosso modo de vida. Versículo 25 começa, por isso vos digo, ou seja, por causa de tudo que ele falou antes, por causa lá dos versículos anteriores que ele começou dizendo, não acumuleis tesouros aqui nessa terra onde a traça e a ferrugem corrói, mas acumulei tesouros no céu, porque onde está o teu tesouro, aí também o teu coração. E ele vai falar a respeito dos olhos, como que você enxerga o mundo, através de qual ótica, se você enxerga através da luz, ou você é conduzido por trevas, é tomado por trevas. E ele vai dizer, não seja escravo de dois senhores. E agora ele vai dizer, por causa disso tudo, preste atenção. Vocês precisam avaliar o modo de vida. Precisamos avaliar o nosso modo de vida. E perceber que a vida é um presente de Deus. Veja o versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? O que Jesus está dizendo? Eu te dei a vida, o respirar, o fôlego de vida. A cada dia é um milagre. Não é isto mais importante do que o que você está comendo ou do que o que você está vestindo? Agora, se eu te dou a vida, eu vou deixar de cuidar das outras coisas? Devemos perceber o quão preciosa é a nossa vida. Sabe por quê? Quando deixamos de perceber isso, nós já acordamos na segunda-feira pensando, que droga de vida. Tenho que fazer as mesmas coisas, tenho que ver as mesmas pessoas, tenho que falar as mesmas coisas, tenho que atender as mesmas pessoas, os mesmos problemas. Mas quando nós percebemos que nós estamos vivos pela graça, pela misericórdia de Deus que nos sustenta dia após dia, nós vamos olhar para a nossa semana e enxergar o quão preciosa é aquela oportunidade de fazer novamente, de caminhar através dessa vida que Ele nos deu. E Ele renova dia após dia. Jesus diz, por isso vos digo, perceba que o excesso de trabalho não é bom. Versículo 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Existem tempos na nossa vida que sim, trabalhamos muito. Ontem estava aqui Marcelo, sua mãe, deve estar ainda hoje, as aulas começam amanhã aqui na escola, uma correria, o Marcos, a dona Dorcas aqui, o pessoal trabalhando, correndo, e era um sábado. Existem períodos que vamos nos deparar com momentos de trabalho, de muito trabalho, por conta de alguma necessidade? Sim. Porém, o que domina a intenção do nosso trabalho? Juntar, acumular cada vez mais? Ou um período intenso de trabalho, porque eu quero fazer algo com excelência para a glória de Deus no meu trabalho?
Existem momentos que isso vai acontecer, mas o que domina o desejo nosso pelo trabalho? O acumular, juntar cada vez mais ou glorificar a Deus? Barclay, citando um desses rabinos antigos, Simão, ele diz: jamais em minha vida vi um cervo que tirasse figos, nem um leão que transportasse carnes, nem uma raposa que fosse comerciante. E, entretanto, todos eles se alimentam sem afã algum. Se eles que foram criados para me servir vivem sem preocupações, quanto mais eu, que fui criado para servir a meu Criador, deveria viver sem trabalhar em excesso por meu alimento. Mas eu corrompi minha vida e desse modo prejudiquei minha substância. O que Jesus está fazendo é: olhe para a criação e como eu sustento todos os dias. Eu vou deixar os meus filhos, mas o fato é que a correria do dia a dia, as urgências, as prioridades desalinhadas com os valores do reino de Deus, nos conduz a um estilo de vida, a juntar uma pressão diária, ao ponto de corrompermos a quem nós somos, a nossa existência. E aí, quantas pessoas nós não lidamos e conhecemos por conta do excesso, da pressão do dia a dia, por não saber para quem está trabalhando na verdade, a quem está servindo, o que leva essa pessoa, o que motiva, como nós falamos, numa crise de burnout, numa crise de depressão, porque está completamente perdido. Precisamos avaliar nosso modo de vida e perceber que as preocupações não nos levam a nada. Versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem pode acrescentar 40 centímetros, um dia de vida? Quem pode nos colocar isso? Não tem como. Aí as preocupações nos consomem, as preocupações nos sugam, nos tiram a força no dia de hoje. As preocupações nos cegam em determinados momentos, mas não nos leva a nada. Precisamos avaliar o nosso modo de vida e perceber que servimos a um Deus que é generoso. Veja o texto bíblico. Ele faz a comparação com as ervas do campo, que são lindas e que são tiradas apenas para acender, aquecer o forno, para assar um pão. E ele faz aquela erva linda. E nem Salomão, com toda a riqueza do mundo, conseguiu se vestir como aquela erva, como aquela flor. Quanto mais nós. E ele vai dizer: homens de pequena fé, vocês ficam vivendo essa correria, essa loucura, sofrendo, com o coração cheio de preocupações, com uma mente desgastada. Mas veja o modo de vida de vocês. E quando nós não percebemos essas coisas, isso nos leva a um modo de vida distantes de Deus, distantes da vontade de Deus para nós. Eis que ele diz no versículo 31, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. É aquelas pessoas que não me conhecem. Jesus está dizendo: é quem não me conhece, é quem não me serve, é que vive esse modo de vida, é que se preocupa com essas coisas, é que é tomado por esse sistema, é quem não consegue perceber que a vida é um presente de Deus, quem não consegue perceber qual a motivação correta ao trabalho e mergulha e dedicam tudo que tem somente a isso, é quem não percebe que as preocupações do dia a dia não nos levam a nada e não sabe que Deus está cuidando.
é quem não percebe que serve a um Deus generoso. Esse é o modo de vida. E aí, ele vai terminar dizendo: buscai. Buscar aqui é uma palavra muito profunda. Buscar aqui é procurar com profundo desejo de encontrar. E na tradução desta palavra, vai falar sobre meditar, sobre buscar através da oração, buscar através do entendimento, ou seja, conhecendo a Deus através da palavra. Buscar com empenho é dedicar tempo, buscar pedindo ao Senhor, clamando, conhecendo a Ele dia após dia. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, buscando um novo proceder em nossas vidas, um novo modo de vida, conduzido, guiado pelos valores do reino de Deus. E agora ele está dizendo: buscai o reino. Reino aqui está sobre um governo, um poder, está sobre o reinado de Cristo, o senhorio de Cristo, a justiça, apresentar-se de modo aceitável para Deus mediante a transformação que Cristo opera em nossas vidas, passar a viver com integridade, com pureza, viver em justiça, a justiça que Cristo Jesus nos chama a viver, que Ele nos ensina, que por causa dele podemos viver, porque somos pecadores, distantes de Deus, mas Cristo Jesus, Ele nos chamou para uma nova vida, um novo proceder. E Ele vai terminar essa parte dizendo: todas essas coisas vos serão acrescentadas, quando nós nos colocamos debaixo do reino de Deus, vivemos em justiça, os nossos desejos são transformados. Não é que, como falei em uma série passada, vou orar 30 minutos, vou fazer uma campanha, vou jejuar uma semana, Deus vai me dar uma casa nova. Não. Você vai orar 1 hora por dia, jejuar, se você quiser, uma semana, para que Deus transforme o seu coração. Para que Deus transforme a sua vida. E o nosso querer, o nosso desejo, passa a ser não através da nossa ótica, mas aquilo que Deus Ele nos ensina. Aquilo que Deus Ele nos conduz. Nós temos as nossas prioridades transformadas. Alinhar as nossas prioridades com os valores do reino de Deus é ter as nossas prioridades transformadas, dia após dia. E ele vai terminar dizendo, mais uma vez, o que acontece, o que pode acontecer com quem não vive, com quem não busca, o que nós devemos fazer? Veja aí, versículo 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Sabe algo que nos trava, algo que nos paralisa completamente, é o remorso de ontem, de não ter uma vida de prioridades, de não ter uma vida com objetivos definidos, ou de não ter prioridades que são alinhadas aos valores do reino de Deus, e de repente descobrimos que estamos indo por um caminho de destruição, e esse remorso nos trava. Outra coisa que nos trava, e que isso é uma sequência, as preocupações de amanhã. Aí não fazemos nada hoje. Aí não buscamos prioridades segundo os valores do reino de Deus hoje. Isso se torna um ciclo vicioso em nossa vida. Você não procura viver um outro modo de vida e você vive com remorso de pensar, poderia ter feito isso, poderia ter feito dessa forma, poderia ter um modo de vida diferente, poderia acordar segunda-feira e ir para o meu trabalho com uma disposição diferente, mas eu chego lá todos os dias e é a mesma coisa. Isso domina o seu coração. Você não consegue produzir direito na sua família, nos afazeres em casa. Você olha com as preocupações do dia de amanhã e você paralisa mais ainda. O remorso e as preocupações, elas nos tiram a nossa força no dia de hoje. Por isso que Jesus ele está dizendo,
Basta cada dia o seu próprio mal. Como nós podemos alinhar os nossos propósitos aos valores do reino de Deus para seguirmos a nossa vida olhando para Jesus, avaliando a quem estamos servindo aquele que nos comprou por um alto preço, servindo aquele que entregou o seu filho para morrer em nosso lugar, para pagar o preço da nossa culpa, para pagar o preço da nossa falta de propósito, para pagar o preço da nossa corrupção, do nosso distanciamento. Ou estamos servindo aqueles que nós pagamos um alto preço, que acabamos com a nossa vida, com a nossa família, por conta do sistema deste mundo. Entregamos tudo o que nós temos, vivendo segundo os valores deste sistema. Podemos fazer isso olhando para Cristo Jesus. Podemos alinhar as nossas prioridades com o valor do reino de Deus, olhando para Cristo, o que Ele nos ensinou em seu modo de vida como exemplo. E saber que o Pai está cuidando de todas as coisas. Podemos mudar os nossos valores buscando um novo proceder por causa da graça que nos alcançou. Da graça que nos chama a uma nova vida. Da graça que nos chama a motivações diferentes. Da graça que nos chama para um novo proceder com a nossa família, com as nossas esposas, com os filhos, com o nosso trabalho. Uma motivação, uma disposição diferente, porque agora não servimos a este mundo, a esse sistema, mas entendemos quem é o nosso Senhor, quem nos comprou, Cristo Jesus. Se você anotou em seu celular ou você ficou com um papel, eu gostaria que você pegasse novamente. Eu gostaria que você olhasse para esses objetivos, para as prioridades que você colocou, e que você fizesse algumas perguntas para você mesmo, olhando para isso aí. Primeiro, o que de fato traz sentido e significado para a sua vida? O que te move? O que te conduz? E se alguns desses objetivos falharem? E se alguns desses objetivos não derem certo? E se essas prioridades que você colocou, você descobriu agora, que não estão alinhadas com as prioridades, com os valores do reino de Deus? O que te move? O que vai continuar conduzindo a sua vida? Segundo, quem é o seu dono? A quem você submete a sua lealdade e fidelidade de forma a viver de acordo com a sua vontade? Quem conduz o seu proceder dia após dia? Quais são os valores que te impulsionam? Quais são os valores que te motivam a estudar? Quais são os valores que te motivam a trabalhar? Quais são os valores que te motivam a produzir algo? Estamos aqui para viver para a glória de Deus, para Ele. Última pergunta. Como você tem vivido? E o que você precisa mudar? Quais as atitudes você precisa mudar? Quais as motivações você precisa tirar? O que você precisa abandonar? Feche seus olhos. Tire um tempo de reflexão. Nós estamos nos preparando para a mesa do Senhor. Estamos iniciando um ano cheio de desafios, mas que esses desafios, que esses objetivos, que essas prioridades possam estar alinhadas, afinadas com os valores do reino de Deus. Ore ao Senhor, peça perdão a Ele se você identificou que os seus objetivos e prioridades não estão alinhadas com os valores do reino dEle. Peça para que Deus te sustente, te capacite para que as suas prioridades, para que as suas motivações estejam alinhadas com os valores do reino de Deus.
para que você tenha uma nova motivação de vida para a glória dele, entendendo a quem você serve, entendendo que você serve ao Cristo, ao Deus que te comprou, que pagou um alto preço por você na cruz, e derramou o sangue em nosso lugar, em favor dos nossos pecados, que foi moído, transpassado, para que pudéssemos ter uma nova vida. Que este mês possa ser um mês de mudanças, de fazer um checklist, em nossas vidas, de mudar as nossas prioridades, os nossos objetivos e passar a viver para Ele. Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama a uma mudança. Nós que somos inclinados, ó Deus, dia a dia, a viver segundo os valores desse sistema que nos sufoca, ó Pai, que nos coloca em um lugar de escuridão, de aflição, em meio a tantas preocupações, tantas dificuldades. E às vezes chega um momento, Deus, onde nós olhamos para a nossa vida e parece que não estamos produzindo, não estamos trabalhando direito, não estamos cuidando da nossa família direito, não estamos cuidando dos relacionamentos, nós não temos uma vida de relacionamento com o Senhor direito. Mas o Senhor, Pai, que é um Deus generoso, um Deus amoroso, nos convida a uma mudança de vida. Nos convida, Deus, a avaliar a quem nós servimos, que possamos servir ao Senhor. Nos convida a avaliar o nosso modo de vida, que possa haver, Pai, um novo proceder para a sua honra e para a sua glória. No nome de Jesus. Amém.